telão, acho que vai aparecer para mim também, né? O tema dessa noite, e não é pregação, né? A gente fica de púlpito, vê o microfone e já quer fazer um lava cheia, né? Não pode nem um pouquinho, não? Eu tô brincando. Hoje de manhã estive falando sobre liderança, e eu deixo falar rapidamente sobre o meu trabalho. Eu percebi que liderança é um ministério. Descobri que liderança há uma carência muito grande na nossa vida eclesiástica, eu estou falando com líderes, sobre direcionamento, preparação e capacitação de liderança. Mas não estou falando de chefia, não estou falando de gerente, eu estou falando de liderança, aquele que conduz, aquele que forma, aquele que constrói. Eu queria que você pegasse sua caneta, seu papel, seu iPad, seu iPod, o que você tivesse para anotar e fazer os seus pensamentos nesses 23 slides que eu tenho. E tem um filme que, se possível, eu vou passar, além da nossa interação de comunicação. O que eu trago para vocês? É um assunto muito impactante. Nós pensamos que liderança é uma questão de cargo. Aliás, deixa eu começar começando. Quem aqui é líder? Ok. Você tem um cargo de líder. Quando você entra no ônibus, que você para o ônibus, que dá sinal para o ônibus parar, quem é o líder daquele momento? Motorista. Quando você, trabalhando na empresa de ônibus, desce do ônibus, e você é o responsável pelo recurso pessoal, pagamento, e o motorista vai receber o pagamento de você, quem é o líder naquele momento? Você. Liderança é uma questão situacional também. Você pode ter o cargo de líder e você pode estar líder. Existem líderes que estão e existem líderes que são. Nesse momento, quem lidera essa palestra? Nelson Prijo. Quando terminar essa palestra, exatamente daqui a uma hora, quem lidera? Pastor, os pastores que estiverem aqui. Então eu deixo de liderar nesse momento. Então o líder, ele não é uma pessoa que está em todo momento liderando. Esse é um grande problema. Porque as pessoas que têm postura de liderança ou têm cargos de liderança querem liderar tudo. E é um problema. Ele é um excelente líder no seu negócio. E aí vem uma questão que depois a gente entra nos textos. Nem todo líder, nem todo sucesso numa área significa sucesso em outra área. Às vezes você é um excelente líder eclesiástico, mas é um fracasso como gestor administrativo dos recursos. E aí eu entendo que você lidera bem alguma parte do que você faz, e outra parte você não lidera. Então, no primeiro momento, eu preciso saber onde eu sou bom como líder. Eu não sou bom em tudo. Está claro isso para vocês? Você, como for liderar um povo, uma igreja, uma organização, entenda, você não conseguirá ser um líder completo. O líder não é completo, ele precisa de outros apoiadores para fazer aquilo que ele não tem capacidade. Vamos então começar a nossa palestra, porque o que eu creio de liderança é: se você é pai e mãe, você é líder. Sim? Você é líder na ausência do marido ou na presença do marido. E tem mulher que na presença ou na ausência ela é líder mesmo. Não tem jeito. Ela manda e acabou, né? A questão é que se você é líder em casa ou líder na escola, quando eu perguntar de novo quem é líder aqui, pense bem, eu vou perguntar de novo. Quem é líder ou tem momentos de líder? Ok? Essa é a verdade. Então, líder, você quer que você saia daqui pensando: toda mudança começa em você. O teu negócio qual é? O teu negócio é gente. Quer ter sucesso? Trabalhe com gente. Palestra de hoje, se você sair daqui pode não entender nada do que eu falar, mas se você pensar, o Aprígio já falou que o meu negócio é trabalhar com pessoas, com gente. Chamada de Cristo não é um sermão da montanha. O mais importante de Cristo são as pessoas que ele contagiou. Para isso que ele veio. A morte dele foi focada em gente. Eu tenho que perguntar, tem que apertar o botão do líder, né? Parece que eu não falo inglês. Bom, eu tô... Tá ligado? Ele tá, eu que não tô. Eu tô aqui no on. Vai. Não, é coisa do... É coisa da concorrência. Isso acontece. Aconteceu essa semana na nossa empresa, a palestrante ficou toda perdida, porque... Mas pode dar um enter aí que também serve, viu? O meu é pouca coisa. Congelou? Lá direito? Foi? Ah, tá. Ok, então enquanto ele descongela, essa coisa acontece, tá vendo? Tecnologia é uma coisa fantástica, né? A questão é de liderança. Qual é o ingrediente do líder? O que a gente precisa entender? Existem ingredientes no mercado corporativo que todo líder tem que ter. Eu chamo de chá, competências.
Pode pôr no próximo. Pode ir para o próximo. Competências do mundo corporativo. Essa palestra que eu vou falar com vocês tem 2 blocos. O primeiro eu vou falar sobre o mundo corporativo, depois eu vou entrar quando Deus quer formar um líder. O mundo corporativo tem coisas importantes para vocês que estão sentados aqui segunda-feira ou amanhã vão trabalhar. Não dá para fugir da regra. Existe diferença em um líder evangélico e um líder não evangélico? Existe diferença em um líder como Obama ou em um líder como Gandhi? E existe diferença nele como um líder como um dos nossos pastores? Vocês acham que tem muita diferença na capacidade de liderar, sim ou não? Talvez tenha capacidade com o público que ele opera, mas os ingredientes são o mesmo. Os dois têm que ter determinação, os dois têm que ter competência, os dois têm que ter amor pelo que faz, os dois têm que ter integridade. Os ingredientes de um líder da vida secular e da vida religiosa são os mesmos. Por incrível que pareça, tem que ter sangue nos olhos, paixão pelo que faz, abnegação, decisão de fazer diferença. Isso você viu em Gandhi, isso você viu em Nelson Mandela, isso você viu em Martin Luther King, isso a gente viu em Thomas Jefferson, isso nós vimos em Obama, isso nós vimos em Bill Clinton, isso nós vimos no Lula, e pode falar do que for, ele fez história, tinha vontade de mudar. Esses são os ingredientes que tem no líder. Líder é uma coisa diferente de chefe. Próximo, vamos ver as competências de um líder no mercado corporativo. Agora tem que usar isso aqui, é isso? Oba, funciona. O que o mercado olha? Eu vou correr. É interessante. O mercado busca uma pessoa que tome chá. O que é chá? Chá. Então hoje você tem que ter chá. Pergunta para o colega falando, você tem chá? Não, você tem chá, mas tem chá. Tem chá. O que é chá? Competência, habilidade e atitude. São 3 quesitos, Henrique, que a pessoa tem que ter. Pastor, sem competência, habilidade e atitude, esquece. O jogo está perdido. Pastor Reinaldo, é tão importante na vida corporativa que distingue os que são lembrados e crescem e os que são esquecidos e padecem. Competência. Competência é conhecimento prático e teórico do que se faz. Vocês estão fazendo isso. Conhecendo as escrituras, estudando. Conhecimento prático e teórico é importante. O líder tem que ter conhecimento do que ele faz. O líder que não conhece é um líder que é levado por ele e beira por todo mundo. O líder tem que ter a capacidade de entrar e fazer gol. Você pega o Neymar e põe ele para jogar, você espera o que dele? Quantos? 1? Se vão jogar aqui contra o Barueri aqui, então vai ser de monte. Quando a gente põe um jogador no nível do Ronaldo ou do Neymar, eu não sou muito bom de atleta, não me pergunto só do Neymar, porque ele está não. Eu sei que dele espera o gol. O líder, ele tem a competência, faz com que você aprenda rápido, precisa assimilar. O líder de hoje, você que está crescendo, mudou. Hoje em dia você vai nas congregações, você vai no trabalho, as pessoas usam Wi-Fi, tem lá o seu celular, e você não pode mais proibir as pessoas de terem um celular. Antigamente se falava, não pode entrar com um computador na empresa. Aí dá para a pessoa um celular, é a mesma coisa, computador e celular só mudou o tamanho. O Android tem todas as capacitações de um grande computador. Hoje em dia ele faz tudo. E se você se acha que está tranquilo, porque o seu filho tem um computador em casa, é só você ver e você deu um celular, você está perdido, porque você deu para ele a pior ferramenta. O celular hoje é tecnologia, nós temos que aprender. Hoje a gente se comunica por WhatsApp. Ou alguns até falaram Zap, porque falam WhatsApp. WhatsApp em inglês quer dizer o que está acontecendo? Tudo bem? WhatsApp. E aí? A gente fala Zap. Aprenda rápido. O mercado que a gente quer aprenda rápido. Você tem que absorver as mudanças. Pronto para elas. Rapidamente assimila. A geração que está aí é uma geração que voa. Você tem que aprender com eles. Então, competência é a capacidade de ter o conhecimento, entrar para dar resultado, aprender rápido e constantemente. As organizações dão valor a quem aprende rápido. Talvez você não saiba, mas se ela percebe que você aprende rápido, ok, é isso aí. Habilidade. Então, um segundo. Tratar com pessoas. O grande problema é que as empresas perdem pessoas. As igrejas perdem pessoas. As escolas perdem pessoas. E pela falta da habilidade do trato. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, de vez em quando, leva um carro? Quem é que leva o carro para você? Meu marido leva. Ok, eu estou brincando. Não vai falar que foi o meu mecânico
todo dia tá, meu carro tá no PT. Eu falei, você precisa casar com o meu carro, porque assim, mas também toda vez ele vai. Eu vou com o mecânico, não só porque ele tem a competência. Ele é bom. Eu vou falar que ele é muito bom, você não vai me cobrar mais que ele da igreja. Ele é bom, muito bom. Mas é pelo jeito que ele trata. Quando eu ligo para ele vai buscar meu carro. Quando eu tenho um problema, ele vai me atende. Ele busca. Quando eu estou viajando, ele liga para minha esposa, liga, ele vai buscar o carro em casa, ele resolve. Ele compra a melhor peça e mais barata para que eu não gaste muito dinheiro. Ele me trata como se eu fosse um rei. A habilidade de tratar pessoas é tão grande, Bill Clinton, tão grande, que os oponentes diziam assim: você pode não gostar de Bill Clinton, mas converse 2 minutos com ele e ele vai te fazer sentir a pessoa mais importante do mundo, que você vai sair dali amando. Eu conversei com um dos líderes da empresa e às 7 horas da manhã, quando eu fui conversar com ele, é um vice-presidente de recursos humanos, americano, ele pôs o telefone dele e desligou. Quer falar comigo? Eu quero. Desligou o telefone, desligou o celular, fechou a porta, falou, fala comigo. Aí depois que ele conversou, ele falou, você sabe que eu quis fazer isso? Para você entender que quando você estiver falando com uma pessoa, trate ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Uau! Isso faz diferença. É o que Jesus fez com a mulher samaritana. Eu preciso mandar esses carinhas aqui comigo. Eles são meio pinar, eles vão ficar fazer questão que ela é samaritana, eles vão fazer questão que ela é mulher, e eles vão vir com todos os procedimentos, protocolo, doutrina, terapia, teologia, blá blá. Não, vamos mandar eles comprar pão e carne. Deixa esses caras passear. Eu vou fazer o que eu sei fazer melhor. Passar por cima dos processos, passar por cima das ideologias e atingir o coração dessa mulher. Qual que é o nosso chamado como líder? Atingir o coração das pessoas. Minha palestra fala sempre 100%, tudo que eu falar vai terminar com isso. Então trate com pessoas. Se você vai pôr uma pessoa para trabalhar contigo, ela pode ser um excelente técnico, mas se ele não tiver capacidade de tratar com pessoas, é o que Davi tinha. Essa era a diferença de Davi. Ele era amável, ele sabia trazer pessoas para si. Essa era a diferença de Neemias. São líderes que trazem as pessoas para perto de si. Liderar, repita comigo, liderar é trazer gente para perto da gente. Pode escrever aí, por Nelson Aprilho. Pode publicar e registrar que é palavra minha. Liderar. De novo, liderar é trazer gente para perto da gente. Se você conseguir fazer isso, você está liderando. Nós não somos excludentes, nós temos que ser nós temos que incluir e não excluir. A segunda questão é agir bem sob pressão. Mercado de que a gente que... Veja, eu estou falando de mercado e falo de igreja. Vocês estão percebendo que eu estou nas duas? Eu estou voando de lá para cá? Eu estou andando nos dois mundos, porque é a mesma coisa. Você quer ir para uma igreja que tem coral, tem banda, tem orquestra, tem tudo, tem ar-condicionado, aí você chega lá, tem boneco para o teu filho ficar brincando, tem pipoca doce, tem parquinho de diversão. Tem uma igreja aqui no Alphaville que tem até um campo de futebol lá dentro, super legal. Mas se o camarada que está lá em cima e as pessoas que estão não falam com você, vale a pena? Sim ou não? Porque o que você quer? Você quer relacionamento. Aqui não é lugar de prédios, é importante prédio, a estrutura é importante, mas o que segura não é estrutura, o que segura é relacionamento. O que fará com que o teu liderado cresça, o que fará com que o teu negócio cresça, o que fará com que a tua carreira cresça, é o quanto você se relaciona com as pessoas. Até mesmo com Deus é assim. Isso mesmo, pastor? É uma vida de relacionamento. Que legal! Então, vamos ver o ponto 2, agir sob pressão. O mercado que você tem problema, você tem dificuldade, mas você administra isso. E aí, o terceiro ponto da habilidade, a habilidade é de administrar tempo. Nós brasileiros somos péssimos em horário. Você sabe por que tem o churrasco? Na Inglaterra tem o chá das 5, porque 5 horas para tomar chá. Não deu certo no Brasil. 5 horas estão comprando chá. Ele não sabe o que faz. Aí o que o brasileiro faz? O brasileiro tem a cultura do churrasco. Quando eu vou na casa do Henrique, que ele ainda não me convidou para comer churrasco, mas agora ele está recebendo uma profecia domingo revelativa,
Carne de primeira, irmão. Você gosta de carne de segunda, não. Deixar a costela pro pastor Paulo não tá certo, não. Já tem que servir a costela primeiro. Lembra de Jesus, serve o vinho primeiro é melhor. Quem chegar depois que come a carne de segunda. A questão é que quando eu vou na casa dele no churrasco, o churrasco começa, que é marcado ao meio-dia, na verdade começa uma e vai assando, as pessoas vão chegando. É uma forma cultural de você adaptar a nossa falta de disciplina de horário. Churrasco é para isso. Eu marquei que vou chegar no churrasco, mas se eu chegar uma hora atrasado, às vezes a carne nem está lá ainda, entendeu? Ou não está nem assado ainda. E nós achamos isso uma boa, porque a gente aproveita esse momento para se relacionar. Nós temos problema de disciplina, nós não chegamos no horário, nós não cumprimos as contas no horário, nós não conseguimos administrar tempo. O brasileiro é o que mais trabalha e é o que menos produz. A correlação, o tempo que você trabalha e o que você produz é muito pouco. O francês trabalha 6 horas por dia. 6 a 7, no máximo 7 horas. Não faz hora extra. E produz. O americano é a mesma coisa. Das 7 às 5, das 7 às 4. E sexta-feira sai às 3 para ir ver a filha jogar na escola. Ou dançar balé. Porque eles têm isso claro. Mas eles não produzem depois do horário. Eles têm uma disciplina do tempo fantástico. Vai participar de uma reunião com o inglês, com o americano, chegue 15 minutos antes. Faz uma reunião com o brasileiro, marca meia hora antes, porque ele vai chegar meia hora depois. A gente é todo errado nessa parte. Mas isso tem que mudar. Atitude é uma coisa que a gente tem que pensar. Estou falando do mundo corporativo. A gente tem dificuldade de atitude. Atitude é integridade em tudo que faz. Tem um pouco a ver com a corrupção que a gente está vivendo. Essa questão de corrupção que a gente vive hoje é questão de integridade, é uma atitude. Como todo mundo faz, a gente acaba fazendo. Eu recebi um vídeo de uma irmã aqui, acho que foi a Gisele, no Gisele Faustino. E no vídeo fizeram um experimento nos Estados Unidos, que todo mundo que sentava para a entrevista, ficava esperando ser chamado. E as pessoas tinham recebido uma instrução, 2 pessoas. Quando tocar a campainha, você levanta. Eu não dá para pôr o vídeo aqui, mas é muito interessante. E aí entra uma pessoa que não sabe do assunto. Então ela fica esperando a entrevista e toca a campainha, todo mundo levanta. Toca a campainha, todo mundo levanta. E ela fica sentada. Na terceira vez que toca a campainha, ela fica em pé. E aí começa, toda vez que toca a campainha, todos levantam. Vejam, a maioria tinha recebido instruções, apenas 2 que não. Depois o experimentador troca todo mundo e deixa gente nova, só deixa uma pessoa. Uma só, de todo mundo. Achando que como foi todo mundo embora, ela não vai mais ficar em pé. Ela, porque viu os outros fazendo, toca a campainha e ela fica em pé de novo, toda vez que toca. Aí chamam 3 pessoas que não sabem de nada. E nos primeiros minutos, ninguém levanta, só a moça. Aí eles conversam entre si e perguntam, por que você levanta? Falaram que eu tenho que levantar, eu vi todo mundo levantando. Resumindo, no término do experimento, os pesquisadores falam, por que toda vez que a campainha toca, você levanta? Porque todo mundo faz. Então eu achei que era a coisa certa a fazer. Miles Monroe diz que se você não sabe quem você é, o ambiente vai se definir. Ele dizia, porque faleceu. Se você não sabe quem você é, o ambiente define. E aí você faz o que todo mundo faz, porque você não tem a sua atitude. Atitude requer integridade em tudo o que faz. Gente, o mercado quer gente com atitude. A igreja também? Então é o mesmo ingrediente, certo? Certo? Certo. É a mesma ingrediente. Aqui não é diferente. Aqui os cristãos não dão jeitinho. Tem uns irmãos que viajam na assim, o culto hoje vai até as 9, até a hora que Deus quiser, porque ele é dono da agenda. Mimimi, blá blá blá. Você está inventando história. A agenda é para ser cumprida, horário é horário. Você quer esticar horário? Faça o seu novo horário, mas não inventa que é o Espírito Santo que é dono da minha agenda. Sentimento de dono do negócio. Mercado que é gente que é dono do negócio, gente que fala, esse negócio é meu, essa igreja é minha, esse trabalho é meu, essa escola é minha, eu me entrego, eu me dedico. É gente que é dono de negócio, varre o chão quando está sujo e não espera alguém varrer. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana na nossa empresa. Tivemos uma reunião com todos os gerentes e os diretores, 2.000 pessoas. O palestrante era o nosso presidente. Ele estava falando e caiu água no chão ali. Pastor, caiu água no chão. Enquanto ele está falando, a moça da limpeza rapidinho foi limpar os pés dele, em volta dos pés dele. Ele para, ele pede um momento, pega outro pano e com ela limpa o chão, os 2. Eu falei, uau! Ele não falou nada, ele não precisa falar nada. Ele deu um recado para mim. Nós somos o mesmo. Ele não podia continuar a palestra com a moça limpando o chão por onde ele causou a sujeira. Ele limpou junto. Na verdade, ele deu um recado para a gente.
Você quer ser líder? Aprenda a servir. Aprenda a servir. Então, o sentimento de o negócio é meu, eu tenho que me envolver em riscos e assumir erros. Se você tem esses 3 quesitos, o mercado valoriza muito quem tem essas qualidades. É a qualidade de integridade, né, tudo que faz, sentimento de dono do negócio e assumir erros e compartilhar risco. É atitude. Deixa eu falar, muitas vezes a gente perde. Eu estou em igreja, tem que falar de igreja, né? Também vou falar de mercado. As pessoas que ficam na nossa portaria deviam ser treinadas mais. Não vou dizer que não são, aqui eu sei que são, mas em alguns lugares não são. Eu vou falar de qualquer denominação. Às vezes a pessoa não olha no olho, não fala com a pessoa com o sentimento de seja bem-vindo, mas está olhando para lá, seja bem-vindo, mas está vendo o celular. As pessoas que estão na recepção, as pessoas que estão tratando com as pessoas, têm que entender o seguinte: você tem que ter a humanidade de ficar do tamanho dela. Sam Walton, ele quando ia falar com as pessoas, ele ficava de joelho para ficar menor. Era um hábito dele. Ele dizia: eu preciso estar menor do que a pessoa que eu vou falar, ou pelo menos o tamanho dele, para ele não me sentir muito grande. A atitude é um negócio tão fantástico. Essas coisas do chá, competência, habilidade e atitude, vai diferenciar você, que vai crescer, daquele que só se preparou na faculdade. Ele se preparou, mas ele não tem habilidade. O hábil é aquela pessoa que vê uma discussão e ele administra o momento. O hábil é aquele que não permite confrontos. O hábil, aliás, ele vê confrontos, mas ele administra confronto. Confronto é saudável, sabia? A gente não gosta de confronto. O brasileiro morre de medo de confronto. Ai, meu Deus do céu! Porque o brasileiro, ele nasceu com a mentalidade escrava de que ele tem que concordar com tudo. Somos oriundos dos africanos, lembre-se disso. Nascemos com a nossa mãe e nosso pai dizendo: ó, se o fulano, se você for na casa do pastor Eudes, e ele te oferecer pizza ou bolo, você diz não. E se ele falar de novo, você diz não. E se ele falar de novo, você diz sim, porque é feio recusar 3 vezes. Mas você começa dizendo não e depois você aceita. Aí você vai fazer isso na casa do americano, morre de fome. Would you like to eat some piece of cake? Quer comer um pedaço de bolo? Não, sorry. Eu muito E.T. Aí o cara falou: bom, esse brasileiro tá... Primeiro não sabe falar inglês, segundo que ele comeu bastante, porque ele tá batendo a mão na barriga. Aí você fala assim: eu queria um bolo lá, mas a gente já guardou, já passou de comer. Porque na cabeça do americano, a sua resposta é sim, não. Ele é monodirecionado. Você quer? Quer. Se você não quer, não quer. Não tem esse criar um ambiente para falar a verdade. O europeu também. Qual o preço? 10. Concorda? O preço 10. O brasileiro vai: é 10, mas... dá pra gente negociar depois. Eu vim pagar 10, mas dá pra ser 9. Não, você falou 10 é 10, acabou, não tem discussão. Mentalidade de gente que tem atitude é essa. Sim, não. Então nós temos que tratar essa questão das competências. Vamos mudar um pouquinho? Vamos entrar num terreno que eu gosto muito. Olha a forma de Deus trabalhar. Aqui é muito legal. Eu fiz uma coisa e depois vocês não sei se vão gostar, mas deixa eu dizer. Eu venho no mercado há 25 anos trabalhando com negócios internacionais. Eu já tive em 18 países. E se eu começar a falar aqui, vai parecer que eu estou me expondo, querendo mostrar alguma coisa. Mas Deus me deu a oportunidade de eu viajar em 18 países. Desde a América Latina, Estados Unidos, aliás, viajo sexta-feira, sábado para os Estados Unidos, Europa. Recentemente eu tive a oportunidade de estar na África com o Reinaldo, a gente teve em Malawi e na África do Sul. Reinaldo também viajou bastante. A gente viu algumas coisas legais por aí. E eu falei: o mercado, quando busca líder, ele busca aquelas 3 competências. Tem que ter, ok? Eu tenho que ter competência, repita comigo: competência, habilidade e atitude. Você tem que ter dentro e fora da igreja. Não perca isso. Mas quando Deus quer escolher um líder, Ele vai além disso. Vamos ver um anúncio no Jornal de Deus? Você está brincando, né? Eu fiz que ser muito pequeno. Não dá para aumentar, né? Não dá. Não, aqui está melhor. Mas ali está ruim. Monte Oreb, dá para ver aqui? Monte Oreb, transformações contrata. Executivo para uma startup. Startup é empresa, empreendimento que vai começar. Profissional capacitado para a tarefa transcultural. Deverá ter experiência logística para fazer uma mudança geográfica pelo deserto de 600 mil pessoas. É isso mesmo? 600 mil aí? É isso aí. Habilidade política para mediar a libertação de pessoas em situação irregular e sob péssimo tratamento. De quem está falando aqui, hein? Será que é de Pedro?
será o representante de uma nova ordem para a criação de uma nova nação. Olha o requisito, pastores. Importante saber tratar com habilidades e recursos sobrenaturais. Então vai ter uma varinha mágica lá, não ele vai ter que aprender a fazer algumas coisas misteriosas lá. Será coordenador da criação de leis, processos, procedimentos, estatutos e regimentos dessa nova sociedade. É alguém com talentos. Olha quem Deus procura. Importante conhecimento e excelente relacionamento com o acionista e dono do empreendimento. Ó. Bom, de quem está falando aqui? Está falando do libertador do Egito. Recursos humanos de Deus faz uma análise sobre o candidato. Gente, olha que análise desse cara. Dificuldade de comunicação. Demonstre segurança para assumir a tarefa. Mas eu mesmo tenho certeza. O senhor não está aí. Não tem outra gente no Google. Entra no LinkedIn, sabe Deus. Atualmente com 80 anos de idade. Come on, gente, 80 anos, já foi. Desculpa aí quem tem 80, mas não dá para começar a trabalhar os 80 nesse empreendimento. E aí eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas você não me encontraria. O Rael? O Rael ficou bravo, eu sabia. Rael, você veja que hoje vou mudar essa história. Né? Você veja, eu falei, estou dizendo que eu não contrataria, mas você vai ver que você vai ser aprovado. Sem experiência comprovada com gente. Não tinha muita experiência. Qual a experiência? Atual posição, tratador de animais. Interessante, né? Falhou na primeira oportunidade de liderança. Lembra quando Moisés foi lá tentar separar o judeu do egípcio e matou o egípcio? Depois ele foi separar o judeu do judeu. O que falaram para ele? Quem te pôs como juiz sobre nós? Vamos correndo. Não tem muito conhecimento do sócio fundador do projeto. Ele não tinha muito relacionamento com Deus. Apresenta dificuldade com idiomas. Está 40 anos fora do mercado e sem intimidade com o público-alvo. Nelson Abreu, se eu estivesse contratando, se eu visse esse currículo, eu reprovava. Ele não tem competência nenhuma, habilidade nenhuma, atitude nenhuma no meu ponto de vista. O que eu estou dizendo é que quando a gente vai para um trabalho, quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, mesmo faltando algum daqueles pontos, ele acha em nós caminhos por onde fazer. Olha só. Justificativa do RH para aprovar esse candidato. Tem reconhecimento da sua limitação em tocar o projeto. Ele tem necessidade de fazer diferença, de ser e fazer diferença. Ele tem reconhecimento da chamada interior para fazer mudança. O candidato apresenta uma influência materna na sua formação espiritual. Ele apresenta uma inconformidade com a situação do seu povo. Foi eleito desde o nascimento para resultados supernaturais. Nasceu no meio de uma matança. Foi criado pela filha do faraó, seu maior inimigo. Sabedor da chamada, porém desconhecedor do momento. Foi aprovado pelo ingrediente principal de saber que tinha uma chamada. Ele não tinha habilidade, ele não tinha capacidade. Mas Deus escolheu ele mesmo assim para prepará-lo. O que eu quero dizer é que o mundo secular vai buscar em você o que você tem. O que você não tem, a gente tem que buscar. E Deus nos dá condição para que a gente faça a diferença. Deus quebra protocolos. O líder nem sempre tem que ter todas aquelas coisas prontas. Ele vai construir. Alguém vai me perguntar, líder nasce ou líder é feito? Eu vou dizer, líder se desenvolve. Eu tiro de você aquilo que está dentro de você. O líder é aquele que desperta o gigante adormecido. Então não tem líder que é feito, tem líder que é despertado. Fazer líder significa acordar a liderança que está adormecida dentro de você. Moisés estava adormecido, bastou um momento de entrevista do Horebe e ele acordou. Ele não sabia como fazer, ele pediu ajuda. Por conta desses ingredientes que havia em Moisés, ele foi eleito. Você contrataria Moisés para esse cargo, sim ou não? Tem gente falando, não quero discordar do pastor. Sim ou não? Não? Pode ser sim, pode dizer não. A sua resposta é a sua resposta. Eu não contrataria. Mas nós somos escolhidos não pelo que temos, mas pelo aquilo que Deus tem na nossa vida, pela chamada que Ele tem. Você pode não ter nesse momento os requisitos, mas você alcança. Quais são os ingredientes de um líder? Neemias. Missão de Neemias: reconstruir o muro de Jerusalém. Qual que era a profissão dele?
Dá para um copeiro construir muro, gente? Come on, vamos lá. Tem nada a ver. Eu jamais contrataria na minha empresa um engenheiro, um construtor de muros. Qual é a sua experiência? Eu sou copeiro. Alguém aqui trabalha em construção? O irmão trabalha. Toca projeto, toca empresa. Se eu mandar um currículo para um cargo de engenheiro civil ou coordenador de projetos, que a única experiência é fazer pizza, você vai querer? Você acha que não? Então eu tenho chance. Porque no refeitório pode ter que fazer comida com isso. Ah, sim, mas para um cargo de engenheiro, que a única experiência que eu tenho é fazer pizza. De jeito nenhum. Obrigado, querido. Eu provoquei porque a gente traz para a realidade de hoje. Moisés sabia só fazer pizza, Neemias só sabia fazer pizza. Eu falo copeiro, vocês não dão muita ideia, né? Então vamos mudar o assunto, vamos fazer pizza. O negócio dele era outro. Aí chamaram ele para ser arquiteto, projetista, engenheiro, reformulador. A chamada dele era além daquilo que ele via. De novo, o líder não nasce, o líder se desperta, a liderança se desperta. Alguns já nascem quando ela desperta. Outros a liderança está dormindo. Essa é a diferença. Tem gente que nasce e já vem junto esse sentimento. Outro você tem que despertar. Neemias se despertou nele um momento, porque ele tinha uma missão. Qual missão? Reformador, estrategista de um cara que servia. O que ele fazia? Servia vinho. Ele era copeiro. Aliás, que me ajuda os teólogos? Por que ele era copeiro? Qual o papel do copeiro? Primeiro, ele tinha que degustar. Tá bom, por que ele degustava? Só para saber se o vinho era bom ou não? Não, se o vinho tivesse envenenado, não mataria. Ah, coisa boba, né? Só se tivesse um venenozinho ele morria. Era só, não é morrer muito não, morria só uma vez só, né? Então era uma profissão de risco, né? Alto risco. Olha como é que alguém, e eu vou mexer com você, sai de uma posição que não tem nada a ver e vai para uma outra que faz toda a diferença. É possível sim ou não? É possível para o teu filho. É possível para você. É possível para a tua carreira. A questão que fez Neemias aparecer no livro foi a decisão de fazer diferença. Eu estou sabendo que a minha cidade está caída, o meu povo está sofrido. A única coisa que eu tenho é a vontade de fazer e um plano. Vou orar a Deus e vou traçar um plano. Eu ponho isso na mão de Deus. Toda vez que você colocar os seus ingredientes na mão de Deus, Ele vai fazer o bolo. Coloque os seus ingredientes na mão de Deus e Ele faz o bolo para você. Ele faz a pizza, Ele faz a refeição. Apenas coloque os seus ingredientes. Deixa que Ele misture tudo. Você vai ver talento saindo da sua família com nenhuma condição, mas por causa da sua orientação de ver longe, eles vão longe. Olha Davi, missão de Davi. Não é assim essa missão, não, tudo bem, deixa pra lá. Missão derrotar Golias. Qual a posição dele? Vocês sabem, não tem nem graça falar com vocês, né? Sabem tudo. Pastor de ovelhas. Ele tinha condição, ele tinha competência para derrotar Golias? Gente, senão não me convenceu, sim ou não? Não. Agora vocês estão comigo. Vocês estavam até então zapeando aí. Agora estão comigo, olha pra cá. Eu não sou bonito, mas minha mãe acha. A verdade é o seguinte, ele, graças a Deus, pelo menos a minha mãe, né? Glória a Deus. Missão de derrotar Golias não tinha nada a ver com Davi. E aí eu faço uma pergunta. 10 anos atrás, você se via aqui? 20 anos atrás, você se via aqui? 30 anos atrás, você se via aqui? Quando você nasceu, você imaginou que você chegaria a ter o que tem, alcançar o que alcançou? Sim ou não? Não. Sabe o que eu fazia há 30 anos atrás? Eu servia pinga no bar do Lima. Lá na rua Presidente Silva, Costa e Silva, no Helena Maria, não é Maria Helena. E aí, pastor Rael, fica bravo comigo não, eu sabia fazer uma caipirinha como ninguém. Um rabo de galo, um whisky. Eu tinha 16 anos, era bom, viu, pastor Rael? Ixi, era bom. Mas eu levantava às 5 da manhã com meu papai, ia trabalhar até às 6 da tarde, porque eu tinha escola à noite. Eu ficava ouvindo aqueles bêbados contar as histórias, limpava vômito do chão, limpava engradados. Qual era o meu destino? Sabe o que os colegas do meu pai diziam? Liminha, você vai ser o próximo dono do bar do Lima. Então eu era o futuro dono do bar. Eu era o futuro dono do boteco. Eu era o barman. Tá certo que a minha carreira era para ser dono do bar. Mas quando a gente encontra Deus, e eu fui encontrar Jesus no meio da minha jornada, Ele pega os nossos ingredientes e diz, para você eu tenho um novo destino.
Eu tenho outro projeto maior do que ser dono do bar, maior do que ser dono do boteco. Eu não queria passar a vida inteira servindo bêbado. Eu falava, não vou ficar aqui. Eu posso não escolher de onde eu vim, mas eu posso decidir para onde eu vou. E eu não vou ficar aqui. Aos 16 anos eu pensava assim. Eu encontrei Jesus aos 18 e desde lá minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais entrei no bar. Meu pai vendeu. Eu entro num Starbucks, eu entro no Outback, eu entro numa Laville, mas eu entro para comer, né, gente? Se perguntar, sabe fazer caipirinha? Não, rapaz, caipirinha que eu sei, a gente que vive lá no interior, eu não sei nada disso mais não, acabou, não lembro. Mas eu não tinha as capacidades como o Davi não tinha para chegar a ser executivo da maior empresa do planeta, com orçamento de R$500 milhão na mão. Mas por quê? Porque entre o que Davi era e o que Davi tornou-se, ele houve um momento de entendimento dele com Deus. Um momento que a gente chama defining moments, momento de definição. Há um momento na tua vida entre o que você é e o que Deus quer que você seja, vai acontecer. O momento da definição de Moisés foi no Monte Horeb. Momento de definição de Davi foi quando ele foi ungido. E a confirmação quando ele derrubou a Golias. O momento de definição de Daniel foi quando ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Que foi o momento de falar, daqui para frente eu tomo uma decisão, quem eu sou. Existe um momento que você tem que se definir quem você é. É ali que as coisas acontecem. Então o momento de Davi, Gideão, olha Gideão. Gideão estava fazendo o quê? Missão dele, libertar o povo dos opressores. Eu coloquei que ele é produtor de farinha, estava malhando trigo no lagar. Eu resumi como produtor de farinha para ficar mais fácil. Ele liderou uma revolução do povo sem saber nada de guerra. Ele não tinha estratégia de guerra. Mas entre o que ele era e o que ele se tornou, houve um processo de relacionamento com o teu Deus. Dá para entender que eu estou aqui hoje e eu vou chegar aqui amanhã? Não é num piscar de olhos, é num processo. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu caminho, Deus vai confirmando. Eu caminho, Deus vai confirmando. Confirma a minha liderança, confirma a minha chamada, confirma meus estudos, confirma meu investimento, confirma quando eu errei, confirma quando eu acertei. E lá da frente, ao caminhar com Deus, Ele vai te levando para um lugar que você não tem nem ideia. E o legal, Ele traz gente que você nem imaginava ter para o teu lado. E começa a vir gente boa, gente especial, gente preparada para preparar você. É isso que faz você crescer. Liderança é trazer gente para perto da gente. Gideão, Davi e Neemias não tinham, mas foi com que eles não tinham o que precisava para vencer, mas eles tinham a crença, eles tinham o ingrediente principal. Ok, de novo, aquela tela não está boa, mas essas duas. Olha os ingredientes, eu nomeei 7. Inconformismo é o que faz um líder. Ele não se conforma com a situação que está. Sede de mudança, eu preciso mudar. Bill Gates mudou a história da comunicação. Thomas Jefferson mudou a história, foi presidente dos Estados Unidos. Eu vou contar a história dele daqui a pouco. O líder, a diferença entre o líder e o seguidor é que o líder anda por aquilo que ele acredita. E o seguidor anda por aquilo que ele vê. A gente até pode dizer que é andar pela fé. O líder, ele acredita, ele não vê. Lembra que Martin Luther King dizia: I have a dream, eu tenho um sonho que nas montanhas de Mississippi os brancos e os negros andem juntos, e os negros sejam tratados não pela pele, não pela cor da sua raça, nem dos seus olhos, mas pelo aquilo que é dentro do seu coração. Ele falou no momento de racismo, de apartheid, mas ele tinha uma visão. O líder anda por aquilo que ele acredita. O liderado anda por aquilo que ele vê. Então não se espante quando você estiver liderando, se você tomar passos ousados, que ninguém vai andar e acreditar. Mas se você acredita, se você tem certeza da tua chamada, não saia disso. Vai em frente, porque vai dar certo. Amém? Olha só, tem uma meio fraca, é certo. Fé no sobrenatural. O líder tem que ter fé no sobrenatural. O líder tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Ele tem que estar pronto para o novo. Se o líder não sai da zona de conforto, da sua vida comum, ele não anda.
Ele tem que estar pronto a ter um relacionamento maior com Deus. Gente, não existe sucesso se Deus não estiver junto. Você pode estar aparentemente bem. Tem muita gente rica, eu não estou falando... Tem muita gente pobre que é feliz e ganhou e tem sucesso. Sucesso na família, sucesso no seu crescimento. Riqueza e sucesso não são a mesma coisa. Você pode ter uma e não ter a outra. Você pode ter as duas. Mas uma coisa direta é que o sucesso é alcançar aquilo que te dá prazer. E talvez que te dá felicidade. E talvez isso não tenha nada a ver com o dinheiro. É por isso que tem muita gente vendendo cachorro-quente, já não vende muito. Mas tem muita gente simples aqui no nosso meio que é gente de sucesso. Por quê? Porque da onde ele veio, ele era escravo, alcoólatra, viciado. E hoje ele não bebe mais, não é mais viciado, tem uma boa família. Gente, isso é sucesso. O cara saiu. Ele saiu da base da estatística de pessoas irrecuperáveis e foi para pessoas recuperadas. Aí você fala, mas irmão, não é uma pessoa de sucesso, porque ele não anda de carro, ele não tem um Jaguar, ele não mora... para. Deixa de besteirinha. O seu paradigma de gente de sucesso está errado, porque tem muita gente rica e corrupta no Lava Jato. Olha o Lava Jato pegando aí. Está pegando até pastor. Está pegando gente crente. Por quê? A vontade de mostrar é tão grande que esquece que sucesso tem que ser ganho, tem que ser atingido através de um relacionamento com Deus. Se eu não tiver um relacionamento com Ele, eu não tenho sucesso. E olha só, foco em gente. Eu termino essa parte desse capítulo com foco em gente. O foco em gente. Deixa eu contar a história de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, logo no começo dos seus estudos, foi classificado pelos seus professores como débil mental. Acreditem nisso? Pode ler sobre isso. O pai Google fala isso. Eu brinco com o pai Google, calma, mas é brincadeira. O pai é só um só. Mas ele foi. E aí? A escola nos Estados Unidos tem muito isso. Eles avaliam, chamam os seus pais, chamaram o pai de Thomas, falaram para ele, olha, para a mãe, seu filho tem um problema de assimilação e você vai ter que estudar, ele vai ter que estudar em casa, porque ele não consegue acompanhar as crianças aqui. Então nós falamos de Thomas Jefferson, inventor da luz elétrica, de outros tantos inventos e um dos presidentes dos Estados Unidos. A mãe chamou o filho e falou com ele. Falou assim para ele, filho, você vai estudar em casa porque você é muito, muito, muito bom. E Thomas Jefferson não sabia, muito, muito bom. Você é tão bom que os professores não conseguem te acompanhar. Então mamãe vai te dar aula em casa, viu? Você vai estudar em casa, vai ter o melhor ensino, o melhor tratamento. Você é muito bom, os meninos não conseguem acompanhar a tua inteligência. Thomas nunca entendeu isso. E ele estudou em casa, se formou, depois ele foi para a faculdade, depois ele cresceu, se tornou presidente dos Estados Unidos. No funeral da mãe, guardando as coisas, acharam uma carta da escola, do high school, dizendo, Dear lady, senhora, seu filho não tem condições de estudar nas nossas escolas por falta de capacidade mental. Estava guardado. A mãe de Thomas Jefferson nunca disse para ele a razão por que ele saiu da escola. Porque a visão dela é, meu filho não é um retardado, meu filho tem visão, meu filho vai longe. Ela via diferente dos professores de escola. A visão é enxergar na pessoa que você não dá coisa alguma, não enxerga nada, ninguém dá um centavo. É um cara que está perdido lá em Midian, com 80 anos de idade, sem condição nenhuma, e você fala e diz, você é o cara que eu vou usar para libertar o meu povo. Você é o cara, mas eu não estou, mas é você. É você que está malhando trigo no lagar. Você está no lugar errado, fazendo coisa errada, fazendo as coisas escondidas, com medo dos midianitas, mas é você que eu vou usar. A mãe de Thomas Jefferson via além do que os outros enxergavam. Vou parar um pouquinho e pensa. Teu papel de líder qual é? Descobrir talentos. Olhar para a pessoa e dizer, você vai longe. Olhar para o teu filho e falar assim, em vez de você falar assim, você é burro, hein, filho? Não, não, nunca diga isso. Diga, você vai superar essa dificuldade porque você tem talento.
As pessoas, nós somos aquilo que nós acreditamos. Assim como pensar, assim seremos. Aquilo que você pensa, aquilo você será. Nós pensamos, a nossa mente nos faz pensar. Se você pensa que você não pode, não tem capacidade, a tua vida vai ser condicionada a alguém que não consegue ser. Thomas Jefferson não abraçou isso porque a sua mãe disse: você é maior do que os que estão na escola. E ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Olha que história linda. E não é história de Facebook, não, é história real mesmo. Vamos lá, estou quase acabando. Nós somos frutos das nossas escolhas. A gente tem que fazer as escolhas certas. Esse é um grande ponto que me chama a atenção. As escolhas que nós fazemos. Espero que você consiga ler aqui, ali e ali. Adão e Eva comeram do fruto proibido. Essa foi a escolha. Na mesma situação, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Gênesis 3:1, e aí eu tenho lá Daniel 8, decide não se contaminar com o manjar do rei. Mesma situação de comida, só que um quis comer o fruto proibido e outro diz: eu não me contamino. Não dê desculpa à tua falha, dizendo que com você foi diferente. Se você falhou, assuma ela, deixa o passado para o passado e vá para frente. Sempre há a oportunidade de ir para Nínive ou para Tarsis, na Espanha. É eu que escolho se eu quero andar, se eu quero parar. Deus me dá um livre-arbítrio. Olha, Sansão preferiu dormir com Dalila e contar ela o segredo. Dalila era tão encantadora e Sansão não estava muito preocupado com a chamada dele. Mas José, ele foge da mão da mulher de Potifar. E olha, vou falar aqui, eu não sei se vocês vão concordar, eu já vi gente falando que ela era feiosa e tal, mas ela devia ser uma bonitona, viu? Você imagina, Potifar tinha grana, ele não ia pegar uma caidinha não. Tinha botox ali, tinha tratamento, ela era uma Coca-Cola. A moça era bonita, viu? Eu acredito nisso. Ela viu José viu ela e falou: é melhor fugir daqui que essa mulher vai me derrubar. Ele foge dela. Sabe por quê? A visão dele é: se eu fico aqui, eu me adultero com ela, eu viro amante dela. A melhor posição de José ia terminar o homem com chamada de governador, que terminou como um amante. Ele ia terminar como amante. Tem um recado para você: não permita que nada e ninguém pare a sua caminhada. Você foi chamado para ir longe. Não se distraia, não se detenha com essas coisas que não valem a pena. Diga não à corrupção, diga não ao pecado, diga não a tudo aquilo que vai te puxar para trás. Diga não, eu tenho uma chamada, eu tenho uma liderança, eu vou longe. Hoje você não consegue ver. Na verdade a vida de José ficou pior, depois ele foi para a prisão ainda. Mas não importa, Deus estava com ele lá na frente. Valeu a pena, José. Valeu a pena ele fugir da mulher. Imagine a mulher de Potifar sabendo que ele se tornou governador do Egito. Eu queria estar lá para ver. Eu já tentei assistir na novela 10 Mandamentos, porque todo dia eles falam assim, né? Amanhã, novo capítulo dos 10 Mandamentos. Eu falei, novo capítulo, coisas, novidades nos 10 Mandamentos. Eu falo, bom, então o que é? Moisés vai colar tábua com super bonder, porque deve ter alguma coisa nova. O que vai acontecer? Ele vai passar um WhatsApp para Deus. Novidade. Aí eu digo, o que o pessoal vai ver de novidade nos 10 Mandamentos? Vai virar 11, 12? Tem que ter alguma coisa nova, porque na Bíblia não tem mais nada. Eu já sei até o fim da história. Novidade. Então eu fico pensando, o que ia acontecer com a história de José do Egito? Quando ele se tornou governador, ele podia fazer reivindicação. Eu não vou tergiversar aqui, eu não vou conjecturar, porque não me dá o direito. Mas ele tomou a decisão de fugir. Esaú decidiu vender a sua primogenitura por um prato de lentilha. Nabote diz: eu não vendo, não dou e não empresto a minha vinha. É minha, é do Senhor, é herança do meu Senhor. O que te faz ser lembrado e esquecido é a sua atitude. Os erros que você continuar cometendo vão impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. Ninguém impede nós de chegar onde Deus quer chegar, a não ser nós mesmos. Está claro isso? Jonas foge para Tarsis porque não queria pregar arrependimento ao povo. Paulo vai para Jerusalém quando recebe a profecia para não ir, sabendo que ia ser preso. Pedro nega Jesus com medo de ser julgado com ele. Estevão prefere morrer apedrejado do que negar o nome de Jesus. Gente, a mesma situação, atitudes diferentes. Somos frutos das nossas... Não, somos frutos das nossas atitudes. Não culpa o meio, não culpa a sociedade. É você que escolhe. Você tem direito de dizer não. Os 10 espiões de Moisés decidem voltar, querem ir para o Egito, querem ser escravo. E olha Neemias, um copeiro,
fala, não, eu vou fazer diferença. Eu vou reestruturar os muros de Jerusalém. Tudo muda quando assumimos o volante. Eu já estou para terminar. Daqui a pouco a gente vai para o vídeo. Tudo muda quando assumimos o volante. A palestra é motoristas e passageiros, e o pastor Henrique falou de carona. Eu gostei. Ele falou do carona, né? O carona e o passageiro. Carona é o cara que senta do lado, né? O que você está vendo? Uma pessoa dirigindo com uma pista à frente. Alguém já andou aqui de carona? Aliás, todo mundo aqui já andou, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você anda de carona, ou quando alguém dirige para você, a não ser que seja o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, porque dois motoristas é um problema, um quer mandar no outro, né? Acontece isso? Não é isso que acontece? Principalmente o pai, quando treina o filho acha que sabe mais do que o pai, né? A esposa, irmãs, perdoa, nós somos péssimos instrutores de motor de volante, péssimo. Marido é um bicho sem paciência. Você quer aprender a dirigir quando tá alguém? Marido é uma tribulação. Eu, pelo menos, sou péssimo. Graças a Deus, minha esposa sabe dirigir melhor do que eu, depois que ela foi na autoescola, porque dependesse de mim. Mas quando eu sento no banco do passageiro com meu filho e a minha esposa, eles dirigem bem melhor. Eu não me preocupo com mais nada, a não ser aproveitar o momento. As coisas mudam quando a gente assume o volante. Olha só. O passageiro, ele senta no banco e descansa. Dá até para dormir. Passageiro de ônibus, então nem se fala. O motorista do ônibus, ele está diante do volante. Quando ele senta no volante, ele começa a trabalhar, planejar e executar. Ele não pode ficar pensando na vida. O motorista não pode ficar dirigindo e batendo papo assim. Alguns até fazem, mas você sabe o que acontece. Quando você assume a liderança, você deixa de ser passageiro e passa a ser motorista. Você deixa de ser espectador. Moisés era espectador. Davi era espectador. Neemias era espectador. Até o dia que eles falaram, quero fazer diferença. Vou lá matar aquele camarada que está mexendo com o meu povo. Eu vou reconstruir Jerusalém. Eu vou trazer o povo de volta. Vou tirar do Egito. Como? A partir do momento que eu decido sair de espectador e torno o envolvido com a missão, eu passo a ser motorista. Seja motorista. Assuma a liderança da sua carreira, da sua vida, da sua família, do seu relacionamento com as pessoas, do seu relacionamento com Deus. O passageiro senta e pode curtir a paisagem, ver, tirar foto. O motorista não, ele tem que se preocupar com o caminho. Se você estiver dirigindo se você estiver liderando, olhe o caminho que você leva as pessoas. Você é motorista, tem gente com você. Tem gente que depende da tua decisão. Você é motorista da família. Olha como você conduz a família. Olha como você conduz as finanças. Olha como você conduz as conversas. Você é motorista. Você não pode fazer a coisa de qualquer jeito. A hora que você assume o volante, a responsabilidade é tua. O motorista, o passageiro pode dormir, descansar, divertir, mas o motorista tem que estar atento a tudo, aos ruídos do motor, as placas e sinais. Ruído de motor. Tá, a empresa tem algum ruído? Tem algum ruído na igreja? Trata, conserta, não deixa crescer porque vai fundir o motor. Tem família sendo destruída porque o líder não percebe o ruído, não percebe as coisas acontecendo. O problema não é meu, o problema é teu. Quando você é líder, o problema é meu. Acabou. Quando você lidera, o liderado erra, mas a responsabilidade é do líder. Entendeu como que é a coisa? Quando ele acerta, o acerto é dele, mas quando ele erra, a responsabilidade é tua. É sempre assim. O passageiro contribuiu com o combustível e está tranquilo, ele pagou lá, ele agora não quer nem saber, mas o motorista, ele é responsável por manter o carro abastecido. Deixa eu falar aqui com famílias. Nós, como pais, pastor, somos responsáveis em manter a condução da nossa família, o carro abastecido, com graça, com palavra, com conselho. A nossa família tem que ser abastecida com amor. Se você não abastece, o tanque fica vazio e para. Abasteça quem depende de você. Na empresa, em casa, na família, na igreja. Você é líder. Abasteça com palavra, com atenção. O líder, o passageiro quer estar sempre confortável. O líder tem que ter a preocupação de que todos estão confortáveis. Como líder, eu não tenho que me preocupar. Como líder, eu tenho que fazer com que os outros estejam bem. Eu sou o que menos importa.
Eu sei que parece que eu estou repetindo, mas a verdade é que a gente pensa de líder como chefe. Esquece chefe. Chefe é quem tem cargo. Chefe é gente que é colocada por alguém. Alguém fala que quem tem chefe índio. Não. Chefe existe mesmo. É uma posição dentro da hierarquia da empresa, da organização. Mas o líder é uma pessoa que leva outros ao caminho. O líder é condutor de caminhos. Portanto, ele tem que fazer com que as pessoas sejam confortáveis. O líder, o passageiro, não precisa estar habilitado. Olha que coisa interessante. Não precisa ter nenhuma habilitação. Sabia? Não precisa. O passageiro, ele senta. Alguém pede carta de motorista para o passageiro? Não, só se o cara estiver viajando na maionese. Mas o motorista tem que estar pronto, habilitado, autorizado, preparado, treinado. Se você quer ser líder, esteja habilitado. Quer assumir a liderança? Esteja habilitado. O que tem essas duas fotos? O que tem essas duas fotos? Quem pode me dizer? O carro! Great! Gostei, já ajudou. Quem falou carro? Quem falou carro? Então, hoje você vai comer no McDonald's por conta do pastor Lewis, tá? Ele falou isso aí. Vamos lá. O que mais que vocês estão vendo nessa figura? Hã? Líder servidor, você acertou. Quem mais? O motorista tem a função de ser... Não entendi. O motorista tem a função de ser servidor, de servir. Vocês estão assim, né, meio... O líder, a função dele não é ser servido. Hello, presta atenção. O líder tem que servir. É o primeiro que se oferece. Lembra que eu falei do presidente da minha empresa? Se agachou e limpou o chão? Porque no papel de líder, eu dou um exemplo. Nós temos uma frase em inglês que chama-se walk the talk. Ande de acordo com a fala. Dê o exemplo. Então, se eu quero que as pessoas me sirvam, eu tenho que mostrar a elas como servir. Eu tenho que servir as pessoas. Eu tenho que ser amável com as pessoas. Eu tenho que ser próximo das pessoas. Eu tenho que querer as pessoas. O que Jesus faz quando ele vai fazer a ceia? Ele leva todos os seus discípulos para uma casa. Ele fala para Pedro que Pedro tem que lavar. Ele lava os pés de Pedro, ele lava o pé de todo mundo. Lembra disso? Lembra que ele lava os pés? Que era o costume, inclusive, de lavar os pés quando chegasse na casa de alguém. E Pedro fala, não, eu não preciso ser limpo. Jesus faz aquilo por um ritual da época de lavar os pés quando a pessoa entra na casa. Ele não precisava fazer isso. Ele era o líder. Mas para dar exemplo, ele lava os pés das pessoas e diz, olha, se você quer ser grande, faça assim, sirva os outros. Esses dois são chofés, são líderes. Eles são condutores. O que eu quero deixar com essa foto é, se você quer ser líder, esteja disposto a abrir a porta para as pessoas. Dê oportunidade para elas. Trate elas com dignidade. Faça elas se sentir confortáveis. E aí, já acabando. Atenção, motorista. Está nas tuas mãos a condução da equipe. Gerencie e lidere. Querem que você chegue na hora e local devido, ou no local e hora devida. Atinja as metas dentro dos prazos. Atenção, motorista. O tempo que temos é usado para olhar para frente. Líder, olha para frente. Me ajuda, líder, olha para frente. Mas fulano me magoou, me machucou. Não. Líder, olha para frente. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. O tempo que temos é para olhar para frente. Foco no objetivo da semana, do dia do mês. Foco. Nada de distração com a paisagem. Fuja de fofoca, de conversa sem valor, rádio peão. Líder, não pare com distração. O problema nosso é que a gente fica preocupado. Eu já estou quase acabando. E aí tem aquela coisa de, eu vi no Facebook que o irmão fez uma mensagem para mim. Estou me sentindo magoado. Camarada, eu vou dizer o seguinte, Facebook é uma coisa que até uso, depois eu vou mostrar aqui uma página. Mas se você não gostou do que a pessoa escreveu, não roga praga não, deleta ela. Tem um botãozinho lá, deleta, bloqueia e fala, está bloqueado em nome de Jesus. Bloqueia. Está bloqueado em nome de Jesus. Bloqueei 7 vezes. Já que amarrado dá, no Facebook você não amarra, no Facebook você bloqueia. Está bloqueado em nome de Jesus. Chega você entrou na minha página, está bloqueado. Estou bloqueado, do espírito do bloqueio. Bloqueei todo mundo. Não entra na minha página, não comenta, não fala mais mal de mim. Só vai ficar comigo quem eu quero.
Está na tua mão. Está na tua mão. Não tem distração. Não pega a história com fofoca e diz que me diz, não. Você mudou de posição. Aperta o cinto, querido. Tome atitude que preserve a tua família, a tua organização e os que estão contigo. Você pode preparar o vídeo? Cadê o Catito? Tá aí? Pode chamar ele para pôr o vídeo. Se o ovo se romper pela força exterior,